Se você é daquelas pessoas que refutam ideias, sempre trazendo reflexões, insights ou aquele bom e velho, acho que não é bem por aí. Sempre com bom humor, disponibilidade para colaborar, construir diálogos saudáveis, construtivos e leves e ainda assim fazer recalcular a rota. Então, você tem um ponto. Fatos históricos marcaram a luta das mulheres por seus direitos. No século III d.C., indícios escritos de objetos de madeira ou couro em formato fálico untados com azeite de oliva foram descobertos em Mileto, onde hoje é conhecido como a Turquia. Já no século XVI, a gente teve o termo em inglês denominado dildo, que deriva, né, do termo italiano diletto, que significa prazer ou gozo. Ele também tem várias outras denominações que vai diretamente falando sobre o prazer feminino e tem algumas até denotações que é bem pejorativa no sentido para mulher. Já no século XVIII, a gente teve a prática da masturbação tornando-se uma doença pelo ponto de vista da medicina e antes disso a gente já tinha também isso pela própria religião, né, como uma prática completamente errada. E aí no século XIX a gente observa a doença histeria, né, sendo extremamente colocada pelos médicos. Tem até um estudo clássico do Robert Carter que ele publica falando que a histeria é uma frustração ou desordem de natureza sexual. E aí a gente pega lá do grego histeron, que significa útero. Então, falando que a histeria é uma doença especificamente voltada da mulher. A gente caminha um pouquinho mais, já chegando em 1869. O que é? Se existe uma doença, para toda doença existe um tratamento, né? E aí os médicos começam a procurar um tratamento para isso. E aí, em 1869, a gente entra no massageador a vapor, né? Criado pelo médico americano George Taylor. Ele inventa esse massageador a vapor, que é nada mais nada menos que um vibrador, para tratar os, entre aspas, distúrbios femininos. E aí a gente passa também em 1899 para uma nova versão desse vibrador pelo inglês Joseph Mortimer, não sei se eu estou falando certo o nome dele. Ele já faz ali uma nova geração, que é o portátil também. É importante dizer que nessa época o tratamento para histeria, que é essa doença especificamente feminina, ficava completamente nas mãos dos médicos. Né? Então, para a mulher conseguir se curar de uma doença que eles inventaram, era só por intermédio da medicina, que era só também pelos homens. Né? Então, olha que loucura. O cara inventava a doença, inventava a cura, o tratamento, mas era só na mão dos caras. Ela não podia ter um tratamento por ela mesma em casa. Mas vamos seguindo. E em 1960 a gente vem, né, com a criação da pílula anticoncepcional, que vem junto também com os movimentos de liberação da sexualidade feminina, que ela resulta dos movimentos, né, juvenis e também das questões feministas. E em 1970 a gente tem a criação da primeira sex shop, que ela veio através do surgimento das lojas, através do movimento feminista, foram as feministas que criaram. E em 1998, nós tivemos, através da cientista, né, e médica, a Ellen O'Connell, a primeira mulher especializada em urologia que finalmente descreveu completamente a anatomia do clitóris. E é graças a essa mulher maravilhosa, incrível, que a gente conseguiu hoje chegar a objetos de prazer sexual, de prazer feminino, que realmente chegue, né, nas nossas necessidades. E ela descobriu que o único órgão humano que é projetado exclusivamente para o prazer feminino é o clitóris. Nossa, dei uma pequena aula de história aqui, mas quem sou eu para falar sobre isso, né? Porque hoje eu tô aqui com uma pessoa que sabe muito, muito mais do que eu. Eu tô aqui com a nossa convidada, a Carol Florindo, que é uma bióloga maravilhosa, a mãe do Davi, que é dona de uma loja maravilhosa que vem trazendo prazer para todas nós, a Maleta Malagueta. E hoje veio trabalhar aqui com a gente, veio trazer para a gente esclarecer várias dúvidas e falar sobre várias coisas maravilhosas, várias coisas incríveis. Carol, olá. Um prazer, bem-vinda. Prazer é meu, obrigada pelo convite, meninas.
E aí, gente? E aí? E aí, Milena? Eu acho que hoje eu tenho muito que aprender com a Carol, viu? Eu já vim assim, já com umas dúvidas e um negócio pra perguntar. A gente pode começar. Pode, vamos com lá, certeza. Milena. Vamos lá. Passou da hora. O que você acha disso tudo? Então, essa coisa assim do prazer feminino é muito novo pra muita gente. Tem gente que ainda vai quebrando tabu, as pessoas até mais velhas assim, vão quebrando tabu. Uma parada que eu tive que também quebrar um tempo depois, não foi tipo novinha. Mas eu já tô tentando me esclarecer, abrir minha mente. Mas eu queria saber de você. Como que você começou nessa genital influência? Como foi pra você isso? Cara, isso foi muito de paraquedas, assim. Eu trabalhava, sempre trabalhei, nunca passou pela minha cabeça ser empresária. Minha mãe sempre teve negócio dela, meu esposo hoje também sempre falou que tinha que ter o próprio negócio. Eu vim de família, assim, meu tio, meus tios. E eu sempre achei que tinha que ser o salário finalzinho lá, CLT, enfim. Meu sonho era formar bióloga. A maleta, ela surgiu assim. Minha mãe sempre foi aquela mãe que sempre falou tudo abertamente. Nunca tive problema de falar sobre sexualidade. A minha mãe era tia legal, que as minhas amigas iam lá em casa, tinham dúvidas e conversavam com ela. Eu achava até meio estranho, assim, mas enfim. Minha mãe sempre foi descarada, aberta, sempre falou. E consequentemente, eu sempre fui a amiga que falava sobre tudo. Eu que puxava assunto, nas minhas conversas desde a adolescência, sempre terminava em cu, sexo, mesmo que eu nunca tivesse feito. Eu estava passando por uma crise no meu casamento. E eu falava assim, cara, eu preciso ter mais dinheiro para sair desse lugar, que era onde eu estava morando. Assim, não quero mais ficar aqui, preciso ter dinheiro. Então, eu falei assim, cara, o que eu vou vender? Um belo dia, eu conversando com uma amiga que trabalhava comigo, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu olhei pra minha amiga na hora, eu falei, cara, vou vender produto sexy shop. Por quê? Quando você pensa em vender alguma coisa, a primeira coisa que vem é docinho. Minha mãe fazia docinho, mas eu não podia levar docinho pra lá. Calcinha, sutiã, já tinha uma amiga que vendia roupa, outra amiga vendia, e na hora me deu esse insight. Falei, vou vender produto sex shop. Só que eu nunca tinha usado nada de sex shop. A única coisa mais próxima que eu tinha experimentado era um anel, desses anéis transparentes que vocês devem conhecer. Bem chulos. Uma vez viajando num congresso pela faculdade, a gente entrou numa sex shop e eu comprei porque falaram que era ótimo. Na hora que eu fui usar, aquele troço não funcionou e foi uma decepção. Horrível. E aí, eu conversando com essa amiga, a gente combinou de, no outro dia, na hora do almoço, ir até Bom Sucesso, visitar as sexy shops, porque lá tinha. Fazer um estudo de campo, né? Fomos lá, comprei vários produtos, a gente entrou em várias sexy shops. E a primeira impressão que eu tive era o que eu não queria pra minha vida. Era uma sexy shop que era toda preta. Era toda preta e na parede, assim, eu lembro que era piroca de plástico de cima a baixo, assim. Eu Aquela coisa que assusta, né? E essa minha amiga, ela é extremamente elegante, sabe? Super fina. E ela fingindo... E eu, que sempre fui descarada, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, e ela fingindo naturalidade, Carol, fomos atendidas por um homem. E a gente já ficou meio assim, e eu mantive por conta dela. Sim. Compramos algumas coisas, saímos de lá, fomos a outra. Tudo muito caro, enfim. Comprei, cheguei em casa pro meu marido, que eu estava em crise. Cheguei pra ele e falei assim, a gente precisa testar isso aqui. Porque eu precisava testar, né? Pra vender, você precisa conhecer o produto. Precisa. Aí ele me olhou, sem entender nada. Testamos, começamos a testar e nada, exatamente nada funcionava. Nada fazia efeito. A única coisa que fez efeito, mas foi contrário, foi uma pomadinha. Eu lembro que essa amiga falou assim, olha, são nos menores frascos que estão os melhores perfumes, leva. Enfim, eu passei, como eu tava naquela assim, passe e não funciona, eu peguei passei, não funcionou, peguei mais um pouquinho. Na hora que eu sentei no João, meu marido, né? Sentei nele assim, que eu comecei, aquele troço fez efeito retardado assim. Gente, mas queimava tanto que a gente correu pro banheiro, jogou água e piorou. Ai, meu Deus. Então, assim, foi... Efeito House Preta. Nossa, assim, 80 House. Pior, foi desastroso. E eu falei, cara, não é isso. Aquilo ali foi bom pra eu ver assim, não é isso que eu quero pra vender. No outro dia, eu cheguei pro meu pai, eu falei, pai, eu vou vender produto sexy shop.
Ele falou, filha, do jeito que tu é maluca, vai dar certo. Adoro. E aí eu comecei a pesquisar produtos, já sabia o que eu não queria. Comecei a pesquisar produtos e testando, e cheguei a uma condição. Porque, assim, a maioria eram produtos com nomes extremamente chulos e esquisitos. E era uma imagem que eu não queria. Em 2016... Hoje em dia, tem muitas sexy shops voltadas para prazer feminino. Mas em 2016, eram pouquíssimas. Não se falava muito. A imagem de sexy shop era pirocas de plástico, Sim. né? Ou bolinhas que você enfia dentro da pepeca e estoura e a mulher fica com candidíase durante um mês. Então, era isso que eu não queria. E eu comecei a pesquisar, comecei a vender lá no vestiário. Comecei a vender e, de repente, foi cosméticos, né? De repente, uma amiga de lá falou assim, eu quero um vibrador. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas você é casada, você quer vibrador? Quero, por quê? Algum problema? Logo você? Porque, assim, na minha cabeça, eu tinha esse pensamento. Quem está num relacionamento não precisa de vibrador, né? Nunca, na minha cabeça, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça usar vibrador. Fui atrás de vibrador como ela queria. Aí passou um mês, mais ou menos, uma outra pessoa, uma senhora, de lá também, me pediu um. E aí eu virei, eu falei assim, mas a mesma pergunta, ridícula. Eu falei assim, mas é pra você? Aí ela, Carolzinha, eu quero dessa forma. E ela me deu exatamente a característica que ela queria daquele vibrador, que eram em formatos fálicos, né? Comprei, levei pra ela. E eu cheguei, depois eu fiquei com aquilo na cabeça pro meu marido, que eu estava em crise. Eu falei, cara, as mulheres estão pedindo vibrador. Eu preciso experimentar. Aí ele falou, ó, desde que você não enfie nada em mim, vambora. Essa frase é clássica, né? Desde que você não enfie nada em mim, vambora. E aí eu comprei um vibrador formato fálico. Naquela época era assim, o auge da parada eram vibradores em formatos de pênis, cyber skin, que tinham até veias, essas coisas. Eu achei aquilo tão esquisito, mas eu precisava experimentar, né, pra saber como é que funcionava. Experimentei, achei estranho, mas a galera pedia. Tá. E aí depois foi surgindo os vibradores com formatinhos mais fofinhos, formatinhos de porquinho. Porquinho é um pouquinho mais recente, né? Tinha um muito famoso que era aquele rotativo, transparente, né? Que Já tive desse, foi meu primeiro. Mas o próprio material também mudou, né? Foram fazendo aquele material é de Jolie. Eu lembro que na época, meu sonho de consumo era ter aquele vibrador, que ele tinha 36 modos, ele piscava, girava para um lado, girava para o outro. O meu tinha até purpurina por dentro. Isso, olha isso, era a gente enfiava dentro da gente, né? O material de Jolie. E eu consegui comprar, porque na época, pra mim, aquilo era muito caro. Mas eu consegui comprar e comecei a vender. E ganhei muito dinheiro com aquilo. Hoje em dia, assim, a gente preza muito pela qualidade do material, pelo tipo de material. A gente sabe que tanto o Cyber Skin, que são os pênis realísticos, quanto o material de Jolie, eles são porosos. Então, assim, a probabilidade de acumular sujidades e micro-organismos é muito grande, mesmo você lavando, higienizando corretamente. E, enfim, aí fiz um Instagram, porque tinha que ter tipo um catálogo. A ideia do Instagram foi mais essa. E junto na mesma época surgiu a interação da caixinha de perguntas. E eu comecei a fazer para interagir. Essa conta eu perdi, eu tive que fazer outra. E foi aí que eu comecei a conversar com as mulheres que me acompanhavam. E eu comecei a perceber uma coisa que não fazia parte do meu universo. Eu recebia muita reclamação de mulheres que nunca tinham tido um orgasmo, de mulheres que nunca tinham gozado e de mulheres que casadas ou num relacionamento de anos que não sentiam prazer. E isso pra mim não fazia, assim, nunca fez parte do meu universo, porque eu desde pequena eu sempre me toquei. Em algum momento da minha vida eu encostei ali, eu vi que dava um negocinho e comecei a fazer. Uma vez a minha avó, e não sei como, no meu inconsciente eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali escondido. Sim. Na minha cabeça eu via, eu não sei se eu via como algo errado, mas eu via que era algo da minha intimidade. Então, assim, criança, tá? Não adolescente. Eu também passei por bem isso. Criança mesmo. Um belo dia minha avó entrou no quarto, me pegou. Minha avó, uma católica, daquelas fervorosas,
reclamou pra caramba, falou um monte de coisa na minha cabeça. E ela foi reclamar com a minha mãe. A minha mãe, ela era sogra da minha mãe. Ela foi falar com a minha mãe, achando que minha mãe ia brigar comigo. E minha mãe foi maravilhosa e falou assim... Eu lembro que ela falou, minha filha, esse é um momento que você tem que fazer sozinha. Ela não me falou que era suja, ela não me falou que era feio, ela não me falou que era proibido, ela não me bateu como Porque a na minha questão avó. religiosa já ensina tudo isso, né? Exatamente. Ela não me falou, ela não agiu como a minha avó, então eu segui fazendo até hoje. Então, assim, quando eu tive a minha primeira relação... Eu já sabia exatamente como sentir prazer, a forma que me tocar. Então, eu nunca tive problema de, durante a relação, me tocar. Certo. Pra mim, era algo normal. E eu comecei a perceber que as mulheres tinham essa questão. Então, eu fui mais focando, foi quando eu tive um direcionamento. Porque no início da maleta, eu não tinha direcionamento. Eu vendia o que as pessoas me pediam, entendeu? Eu vendia o que as pessoas me pediam. Elas me pediam aquelas bombas penianas que eu quero aumentar o pênis. E aquilo não aumenta nada, né? Então, foi assim, eu fui direcionando e eu vi que realmente eu tinha que falar para as mulheres. O meu público era feminino, então eu fui focando no prazer da mulher. E hoje, assim... Não trabalho mais em CLT, fiz demissão. E tô com a maleta, assim. Que legal. É Então, muito mas legal assim, quando falar você pras começou com a mulheres. maleta, foi uma desconstrução mútua, né? Foi. Das suas clientes e de você também. Tipo, peraí, então se elas estão pedindo, eu também tenho que Exatamente. fazer, né? Não é que eu tinha que fazer. Na minha cabeça, eu tinha que saber como funcionava. Aham. Porque pra gente vender, pra mim, né? Pra eu vender um produto, eu preciso conhecer um produto. Então, todos os produtos que eu vendo, ou no portfólio, né? O escopo ali, eu sempre uso e experimento. Ele passa por uma curadoria, ele passa pelo meu controle de qualidade. Maravilhoso. Então, assim, na minha cabeça, eu tinha que experimentar, eu tinha que saber como funcionava para poder vender. Então, o primeiro vibrador que eu usei em formato de piroca ali, aquela coisa de plástico horrorosa que eu abomino hoje, eu usei para saber como funcionava. Foi um tanto quanto estranho, mas foi isso. Foi indo. Foi uma desconstrução em relação, assim, mulher casada usa vibrador? Mas eu tenho Total. o meu, pra que isso? Entendeu? E depois a gente foi lapidando, né? Hoje em dia. Você a sabe gente que uma coisa não tem vive nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver com a outra. E isso é muito interessante, né, Carol? Eu lembro que eu conheci você por conta da sua história, né? Como fornecedora oficial de prazer. E eu acho que é muito legal também essa abertura, né, que nós mulheres, né, ganhamos ao decorrer dos anos, como eu, né, falei brevemente da história, de poder falar sobre o prazer, de poder buscar o prazer, né, de falar, cara, isso não tá legal, eu acho que eu preciso, isso, e assim, alguns homens também, não sei como que foi essa história sua, até com seu marido, né, por ser uma mulher casada, porque eu sinto muito isso, né, com as mulheres, a dificuldade. Poxa, às vezes a gente tem que fingir durante muito tempo, né, pela própria questão histórica. A gente fingiu durante muitos anos, a gente que eu digo as mulheres. Sim, sim. Durante muitos anos a gente fingiu o orgasmo. Porque era isso, né? Era isso ou não era? Então o cara tá ali acostumado a ser o fanfarrão, né? O cara que promove ali o prazer. O maioral. O maioral, só que não. E aí, como que uma mulher casada, que hoje, ela ama o marido dela, ela quer estar naquele relacionamento, mas ela quer também ter prazer. Como que ela consegue, né? Hoje, você como educadora sexual, como que você consegue chegar, né, e aconselhar, não sei se essa é a palavra correta, mas conversar com essa mulher e conversar com ela e falar, olha, dá para conversar com seu marido. É claro que eu entendo que existe o machismo, existem homens que você realmente não tem como, e aí eu sinto muito de verdade pelas mulheres que estão casadas ou estão se relacionando com homens que não infelizmente não dão abertura para que ela tenha prazer. E aí eu acho que dentro da possibilidade de cada mulher, que elas saiam, se possível. Eu sei que nem todas as mulheres têm essa possibilidade, mas se você está num relacionamento onde você não tem espaço para ter prazer, eu acho que o melhor é que você saia, se possível. Mas você, como educadora sexual, como que você aconselha, como que você conversa com essas mulheres para que elas cheguem, né, para os seus maridos e proponham, né, a introdução de um acessório, de um brinquedo, não sei, cada um chama de um termo, não sei nem qual é o termo correto, se existe um termo correto. Não tem. Eu falo vibrinhos para parecer mais
aquela coisa, assim, mais branda, né? Mas, assim, eu falo de uma forma bem informal, que é o meu jeito, né? É a minha personalidade, que eu acredito que, falando dessa forma, eu consigo me aproximar mais do público, né? Infelizmente, a gente vem de uma cultura muito falocêntrica. Eu vejo que tá tendo uma viradinha de chave, mas assim, a nossa geração, ela vem de homens que aprenderam a fazer sexo com filme pornô. E o filme pornô, ele direciona muito o prazer do homem, né? Sim. Eu realmente, assim, filme pornô eu não consigo. Não consigo, porque a mulher, na maioria das vezes, você vê que ela tá com aquela cara ali. Às vezes a câmera tá focada no homem, você vê a mulher de fundo, tu vê que ela tá com uma cara de sofrimento. E quando foca nela, ela rapidamente muda pra fazer aquela cara de prazer, né? Então vem muito daquela coisa, assim, de sexo britadeira, de sexo pra socar, que ele tá ali pra... O homem é o centro, e a mulher está ali para dar prazer ao homem, né? Ainda tem muito uma parcela, eu tô percebendo que tá mudando, mas ainda tem uma parcela de mulheres que começam a acompanhar o meu trabalho. E a primeira coisa que elas me perguntam é: eu queria alguma coisa, meu casamento tá em crise, eu preciso da sua ajuda, eu preciso muito de alguma coisa para me ajudar a dar prazer para o meu marido. E aí eu vou conversando, a gente meio que faz um trabalho de psicologia total, psicologia reversa. Já perdi algumas clientes por conta disso, porque eu sempre pergunto: e você? Você tem o costume? Eu pergunto mesmo, assim, você tem o costume de se tocar? Você já se tocou? Você tem algum problema em relação a isso? Porque a nossa cultura, né, a mulher, ela foi criada para fecha a perna, né? Meu pai era um que vivia falando: você vive sentada 15 para as 3. Tem que sentar 5 para meio-dia no máximo, né? Fecha a perna, não encosta a mão, é sujo, é feio, é fedorento, não pode. Então, a gente cresce com essa ideia de que a nossa vagina, a nossa vulva, né? Porque muitas mulheres não conhecem nem a nomenclatura, né? O nosso órgão sexual, ele é sujo e ele é fedorento. Então, muitas mulheres, elas ainda têm esse pudor, vão crescendo, né, com isso. Elas crescem com isso e isso causa traumas terríveis na vida adulta que, consequentemente, ela carrega para a vida sexual dela. Então, muitas mulheres ainda têm essa questão de estar assim: o sexo, eu estou ali para servir o meu parceiro. A nossa geração está conseguindo mudar, mas mulheres mais velhas ainda têm essa questão, entendeu? Então, eu sempre vou falando assim: os meus vibradores que eu não vendo vibradores em formatos fálicos, não tenho. Os dildos, né, que não tem o formato do pênis, da cabeça do pênis, algumas mulheres ainda me pedem, mas assim, eu não vendo ainda, né, por conta disso. Tem a questão do homem ter esse preconceito. Imagina chegar com uma piroca de plástico. Olha aqui. Né? Imagina. Não, que isso? Eu tenho o meu. Mas aí eu falo: o seu vibra? O seu é recarregável? Não. O seu faz 30 modos de vibração diferentes? Né? A primeira coisa que eu falo é isso. Vibra. Olha, isso dá uma polêmica, porque no primeiro podcast que eu fiz aqui, a gente tava falando sobre a galera do Tadalafila, né? Porque os caras estão cada vez mais broxando. Então, se a gente chegar hoje com uma piroca de plástico e falar um negócio desse, olha, nunca mais os caras vão conseguir ter uma ereção. E eles vão ficar putos, né? Então, assim, tem esse dá até pena. Não, assim, eu tenho clientes homens e eu acho um máximo, porque assim, alguns começaram a me seguir ou por indicação, ou que a mulher, eu sempre falo assim: pega esse vídeo aqui, pega esse post, encaminha pro seu marido, pro seu namorado, pede pra ele. E é tudo assim, eu tenho um lado meio extrovertido, meio memético, meio cômico, justamente pra poder dar aquela abafada, né? E assim, é o meu jeito. É brincando que a gente fala sério. Exatamente. E assim, é muito maneiro quando... Tem até amigos meus que falavam assim: cara, eu nunca imaginei usar um vibrador junto com a minha namorada, com a minha mulher, com a mulher que eu tô pegando, enfim. Nunca. E a minha cabeça virou por sua causa. E assim, é muito maneiro ver homens comprando pra dar de presente. E ouvir eles falando assim: cara, eu tô fazendo isso por conta do que eu acompanho. É uma reparação histórica. Exatamente, reparação histórica. E assim, quando você usa um vibrador sozinho é maravilhoso, mas assim, durante a relação é melhor ainda, porque é difícil, assim, na história que a Larissa mostrou,
é muito recente. A gente não tinha estudo do clitóris, né? Sim. Então, muitas mulheres têm problema, não é problema, né? Eu usei a palavra errada, perdão. Muitas mulheres têm dificuldade e elas têm essa ganância de, assim, eu nunca gozei com penetração. Eu não consigo gozar com penetração. Tá, e de outra forma, você consegue? Gozar, no ter orgasmo, não é só através da penetração, entendeu? A nossa vagina, ela tem aproximadamente, relaxada, ela tem aproximadamente 9 a 10 centímetros, né? E o ponto mais sensível ali do canal vaginal são nos primeiros centímetros. Então, não é através da penetração que você vai ter prazer. Porque o canal vaginal, ele tá ali pro parto natural, né? Fisiologicamente, pro parto natural. Imagina se a gente tivesse terminações nervosas o suficiente para ter prazer durante uma penetração, como que seria no parto natural? É porque, exatamente, a biologia, as pessoas não entendem, né? O canal, a questão nervosa, o sistema nervoso, ele é para dar prazer e dor. Né? Depende, assim, vou fazer São dois extremos, vou fazer um parêntese aqui, que é bem típico, né? Quando a gente tá fazendo cocô, é um prazer maravilhoso. Todo mundo pode fazer cocô. Maravilhoso, é gente. delicioso. É ótimo, né? Gente, não tem nada melhor do que você dar uma cagada depois de muito tempo. É muito Você tá bom. apertada pra cagar, gente. Exatamente. Né? É a mesma coisa, você tá apertada pra fazer xixi. Gente, é quase ótimo. A melhor Ótimo. sensação, Mas exatamente. é ótimo, porque a gente tem um monte de terminação nervosa ali. Exatamente. Então, aquelas terminações nervosas estão ali, ó. Ai, que delícia, vamos fazer cocô. Vrá, e vai. Tanto que tem Mas gente que fica pra- até feliz depois que Exato. faz, né? Tem Então, gente é que um fica relaxamento. muito É feliz. aquele momento, é o ápice e o relaxamento. Exato. Gente, Se você tá relaxado Exatamente. pra fazer sexo anal, é o mesmo Exatamente. prazer, mas você tem que Exatamente. estar relaxado, porque Exatamente. o sistema nervoso tá ali, o prazer vai acontecer. Agora, se você não tá preparado, meu amor, Não vai rolar. vai doer. A mesma coisa quando se você tá tenso e precisa fazer cocô, não vai rolar, não vai sair. não Então, vai. assim, o sistema, é isso que você falou, a mesma coisa. Foi Exatamente. perfeita a sua colocação, é isso, né? E uma outra coisa também que eu até, né, eu tive que estudar pra vir aqui, né? Senão eu ia passar vergonha. Não passa jamais. Mas e uma outra coisa também que eu estudando, eu li, é que muitas mulheres, na verdade, a maioria das mulheres não sentem prazer no sexo com penetração. Não. Né? Mas A é maioria, por na conta disso. verdade, é bem minoria, é né, a que realmente parte sente. da excitação E clitoriana. quem fala assim, não, eu sinto. Mentira, já rolou muita coisa antes de você chegar na penetração. Já teve toda uma... E é por isso que o sexo uma das exploração, lésbicas, o pessoal fala, né? Nossa, as lésbicas, ó, estão ali, ó, sentindo elas se prazer e conhecem, tendo né? muito orgasmo, muito. Então, o que acontece? Muita gente ainda tem, falar, né? O clitóris, ele não é só aquela pontinha que a gente vê, não é só a parte externa que a gente vê externamente da nossa vulva, né? Eu podia ter trago, não trouxe. Vamos lá, vamos imaginar aqui. Vamos mostrar aqui? lá. Aqui, ó, parte externa, vulva, e aí tem a pontinha do clitóris. Eu acho que eu tenho uma foto Por trás, né? Por trás dessa pontinha tem toda a estrutura do nosso clitóris, né? Que abraça, eu falo que ele abraça a nossa vulva, que é internamente na nossa vagina. Então, quando você tá tendo penetração, você pode acontecer de estimular o clitóris, mas assim, a forma quando assim, você está se estimulando ou uma outra pessoa está te estimulando, não tem forma melhor do que você chegar a um orgasmo, movimento interno, é fazendo o movimento de vem cá. Porque esse movimento de vem cá, ele tá estimulando a parte interna do nosso clitóris, que é o famoso ponto G, que hoje em dia a gente sabe que não é exatamente só um ponto, que é a região do Uma ponto região, G. A total. região do ponto G nada mais é do que a parte interna do nosso clitóris. Então, o nosso clitóris tem terminações nervosas, ele tem, antigamente não, né? Até ano passado dizia que eram 8 mil terminações nervosas e agora já tem estudos dizendo que são 10 mil. 10 mil. Comparado ao pênis, são 3 mil terminações nervosas. Então, imagina, 3 mil terminações nervosas, 10 mil terminações nervosas. muito mais, não tem nem... Então, assim, nós temos um órgão que tá ali única e exclusivamente para nos dar prazer. Então, por que a gente não toca ele? Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, pra você, eu falo muito, pra você ter prazer com alguma outra pessoa, independente de quem seja, você precisa saber como é o seu prazer. Se conhecer, né? Exatamente, porque nós somos seres únicos. Você pode sentir de uma forma, ela pode sentir de outra e eu posso sentir de outra. Então, assim, eu falo que quando a pessoa que a gente está tendo relação vale a pena, não tem problema nenhum a gente direcionar
como é o nosso prazer. Porque aquela pessoa ou pode não ter tido. Ah, mas o homem tem que ser fodão. O mínimo ele tem que saber onde é o clitóris, né? Por favor, queridos. Vamos descobrir onde é o clitóris. Exatamente. O mínimo, né, gente? Hoje em dia a gente fala tanto, né? Às vezes o cara tá lá se esforçando e não sabe onde é o clitóris. Então vamos pegar, né? Infelizmente. Ou nem se esforça, né? Porque a gente também vê uns caras aí que não se esforçam. Gente, eu tô desatualizada nesse caso. Né, cara? Você tá eu tô desatualizada nesse caso, assim, graças a Deus. Gente, vou fazer um apelo aqui, né? Vou fazer um apelo. Homens, por favor. Vocês já descobriram tantas coisas. Já descobriram onde que fica o carburador do carro. Entendeu? Vocês já descobriram como é que troca, sei lá, luz de LED. Já troca... Cara, vocês descobrem tanta coisa maneira. Pô, vamos descobrir como é que mexe no clitóris de um jeito gostosinho. A gente agradece. Entra lá na maleta que você vai saber rapidinho. Aí, ó. Clitóris. Aproveitando aí a deixa, legal. né? Ó, a gente trouxe aí uma comparação, né? Que graças à nossa especialista aí, que conseguiu desvendar o mistério do clitóris, né? Calma. Não, foi A O'Connell. Ela maravilhosa. trouxe, né, o desenvolvimento, né, do clitóris. Desenvolvimento não, porque não é desenvolvimento, né? A estrutura do clitóris como um todo. E aí mostra, né, as semelhanças entre a estrutura do pênis e do clitóris. Só uma observação. Eles têm a mesma origem embrionária. Tem a mesma origem embrionária. Pênis e isso. clitóris têm a mesma origem embrionária. E só aí que a aquilo gente que- tá mais evoluída, né? A gente tem mais terminações nervosas. Exato. E aí é aquilo que a Carol falou, né? Do abraço, né? De Isso, quando exatamente. aquela partezinha verde. Explica pra gente, Carol, melhor. Tem os bulbos, né? Assim, os bracinhos, eu sempre falo, pra ser mais direta, né? Não vou falar os nomes assim. Tem a glande, assim como o pênis, que é a partezinha vermelha. Tem os bulbos capilares e eu falo os bracinhos, né? Essa parte verde ali e a parte amarelinha, ela fica por dentro, né? O que a gente só vê, o que a gente vê, né? Uma coisa que eu falo que é muito importante também para as mulheres se olharem no espelho, né? Pega um espelho, se senta de frente pro espelho, se toca, sente, enfia o dedo lá dentro, sente a sua secreção, né, os seus fluidos, sente o cheiro. Ai, Carol, mas vou cheirar, cheira, minha filha, pra você saber que quando tiver algum problema com você, a primeira coisa que vai alterar é o pH, altera o odor, né? Então, você precisa saber qual é o seu cheiro natural. Então, se toca, né? Então, coloca o dedinho ali. Aquela parte que a gente vê é só essa pontinha vermelha que, graças ao nosso Senhor Deus e à Nossa Santa Senhora da Siririca, é a parte que tem mais terminações nervosas, né? O homem... coitada ali. Não, desculpa, gente. Não posso zoar, não. Assim, então, quando a gente tá excitada, né? Assim como os homens, o nosso órgão, ele se enche de sangue. Então, o pênis, ele fica mais ereto, ele aumenta de tamanho, né? Independente de tamanho de piroca, tá, gente? Não estamos falando disso. Quando os homens estão excitados, o pênis fica ereto, assim como o nosso clitóris também. Então, eles se enchem de sangue e ficam mais sensível. A vagina, o canal vaginal, ele se expande, ele aumenta de tamanho, mais ou menos 1/3, exatamente assim, não vem na minha mente agora, que é para te preparar para a penetração. Mas lembre-se que somente os primeiros 3 a 4 centímetros do canal vaginal é que vai ter terminação nervosa. Então, não se preocupem e não fiquem noiada de, durante a relação, você se tocar. Ah, mas o cara que eu tô ali junto vai achar que ele não é o suficiente. Amiga, você vai deixar de gozar, de ter orgasmos maravilhosos, porque você tá com medo do cara achar que ele não tá sendo suficiente pra você. E homens, né? Não precisa Não ficar precisa, preocupado, gente, gente. não Não tem precisa. porquê, né? Não tem. porquê. Mas assim, infelizmente, ainda tem essa cultura de, ai, você tá se tocando. Por quê? Não tá. Amigo, não tá sendo suficiente pra mim, porra. Eu acho não que é tá. uma coisa que não tem nem que questionar, né? Não tem, mas questionar. infelizmente ainda tem pessoas que questionam. Tem muita mulher que vai deixar passar. Tem tipo muita assim. mulher que vai deixar passar. Mas, assim, uma comparação que eu faço muito também, que eu falo muito também, assim. O cara, às vezes, assim, tu tá tendo relação com um cara ali, pra ele não é problema nenhum ele parar e tocar uma punheta ali durante o sexo. Ele não vê problema nenhum. Nenhum. Já nenhum. aconteceu contigo? Tu achou estranho? Sim, pra mim, ok. Então, qual o problema da mulher se tocar também?
É porque o cara tem aquela coisa de achar que ele é autossuficiente, suficiente pra você e Sim. tudo, né? Exatamente. Mas é aí, vou pegando só o gancho, né, daquela questão, né, das mulheres que são casadas ou que têm namorado e tal, e querem inserir, né, o toy na vida do casal, de conversar e falar, gente, é normal, é super tranquilo. Inclusive, eu tive relacionamentos em que quando eu propus, né, no começo era aquela coisa e tal, mas aí também o cara que tá se relacionando comigo, ele tem que estar preparado pra tudo. Porque, meu amor, eu não escondo nada, no encontro zero eu já falo tudo. Então, assim, mas tem mulheres que não, elas, infelizmente, elas escondem muitas coisas. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena você primeiro se descobrir o que você é e já mandar tudo na primeira noite. Olha, minha situação é essa, eu gosto disso, daquilo do outro. Tá de acordo? Não tá de acordo? Então, sinto muito. Mas, enfim, pra quem já está no relacionamento, vale a pena conversar. Por quê? Cara, se você tá usando um vibrador, cara, eu vou te falar, vibra pros dois. Exatamente. Né? Você tá ali. Vibradores são aliados. Se você tá ali, Ponto. o cara tá dentro de você e você bota um vibradorzinho ali na parte, né, de fora ali, no pudendo, né, no monte do pudendo. E, cara, vai vibrar. Ele sente vibrar também. O cara vai sentir vibrar e vai ser uma delícia pra todo mundo. Se você tá usando um plug, é um plug que vibra, o cara vai sentir vibrar também, vai ficar mais apertadinho pra ele também. Então, assim, é gostoso, né? Eu tava falando com a Larissa, isso a gente tava brincando, que tem muito homem que é contra, porque fala que, eu não preciso disso, né? E como se fosse uma competição. A gente até brincou, né? Que, tipo, isso não é uma competição, porque competição é quando os dois são capazes de competir. E não existe não competição existe. nesse caso. Não, gente. O pênis é o pênis, o vibrador já tá lá na frente. Não, já tá ganhou. anos luz à frente. É comparando tá uma anos luz à Ferrari frente. com, tipo... Uma Exatamente. bicicleta. eu acho. Não tem... Gente, não tem como. Homens, não tem como você competir com uma máquina. Não dá. Não tem Esqueça. como. Sorry, guys. Não tem como. Tem essa de competição, não dá. Você já Não perdeu. dá, não dá. E outra coisa, assim, em relação a usar vibrador, homem é muito visual, né? Diferente de nós mulheres, que é muito de toque. Então, o homem vendo a mulher excitada, ele fica excitado. Sim. Tô enganada? Não, Não, né? é isso aí. Então, você ver a mulher usando o vibrador, você usando o vibrador ali, estimulando a mulher enquanto você tá fazendo outras coisas, você vai ficar louco, gente. É muito surreal. Assim, os depoimentos que eu recebo, os feedbacks que eu recebo, e até meu esposo mesmo, ele fala... às vezes ele conversando, assim, na roda de amigos, sempre surge esse assunto. Ele fala... muda completamente a vida do casal quando vocês passam a usar vibrador. Eu acho maneiro que às vezes eu chego em casa e o vibrador já tá até lá carregando. Muito bom. É ótimo. Muito bom. É ótimo, é Muito ótimo. bom. Porque eu vou falar, péssimo, você vai usar o negócio agora. Gente, quando acaba a bateria. Porque o vibrador, os vibradores recarregáveis, diferente dos vibradores de pilha, eles não avisam que tá parando, não. Exatamente. Eles estão lá no máximo, dando o máximo deles e de repente eles param. É igual quando acaba a luz na escola. Não vai. Exatamente essa sensação, entendeu? E aí, pior, quando você tem outro, já passei por isso, tá? Já passei por isso algumas vezes. Aí você pega, abre a gaveta desesperada, pega outro e tá tudo descarregado. Ai, cara, é horrível. É horrível. isso. Então eu sempre falo, toda semana tem um lembretezinho, coloca os vibradores pra carregar. É Bom, isso, é isso. Coloca o vibrador Cara, eu pra tenho carregar. uma história do negócio do vibrador de carregador, que a gente tava ali no vibrador a vapor, depois teve... Eu tenho a história do vibrador a pilha, que é bizarra, porque eu tenho um abridor de vinho, eu até trouxe ele hoje aí, que é a pilha. Ele parece um masturbador masculino. Parece, tá? né? Parece. Ele é a pilha. E aí, esse vibrador, esse abridor de vinho, ele usa 4 pilhas. E eu tinha, o meu primeiro vibradorzinho era aquele golfinho, Golfinho que é a famoso, pilha. que é a pilha. E aí, o que eu fazia? Eu comprava aquelas 4 pilhas, que não é barato, e aí eu usava no golfinho. Aí tô lá usando, Só que é aquela coisa, a gente que mora sozinha, né? Você abre um vinho e vai pro vibrador. E tá tudo certo. Só que às vezes acontecia uma coisa ruim, porque acabava a pilha. Aí tu foi lá pegar. Aí eu ficava ou sem abrir o vinho, ou sem usar o vibrador. Cara, era um inferno na minha vida. Do controle, gente, da televisão. Não, do controle Não, da televisão é é fininho. Ah, tá. Eu sempre Cara, minha vida era um mas, inferno. mas tem vibradores a pilha que eles são de
pilhas fininhas, tá? Eu sempre falo quando alguém compra vibrador a pilha, né? Porque às vezes a pessoa não pode investir no maior, ou às vezes é o primeiro vibrador dela, ela fica com receio. Cara, porque é um investimento. O vibrador não é um produto barato, né? Existem vários níveis de valor, mas assim, eu tenho consciência que não é um produto barato, mas é um investimento que você faz. Aí às vezes ela fica com medo de dar um valor mais alto, porque ela não sabe como o seu corpo vai reagir. Se ela vai gostar também, Exatamente, exatamente. Porque tem vários tipos de vibradores, vários tipos de estímulos diferentes. Então, eu sempre falo, não usa a pilha do controle, porque não vai ser a mesma coisa. Não vai, gasta, gente. Não vai resolver. Não vai. Vibradores de pilhas tem que ser pilhas novas. Sempre. Tenha sempre pilhas novas, pra você não passar por isso. Porque ele pode até vibrar, mas não vai vibrar na potência. Na mesma intensidade. No abridor de vinho mas não também, gente. Não é. E depois elas falam, ai, Carol, a pilha acabou, eu peguei a pilha do controle, realmente. Eu falo, cara, eu avisei. Mas às vezes eu não julgo, às vezes é o que tinha. É o desespero. Gente, já aconteceu antes. O primeiro vibrador, sem ser de piroca lá, de plástico, que eu tive que experimentar, que eu comprei, foi um bullet a pilha. Que era assim, muito, muito famosinho. Ele tem um fiozinho e é uma cápsulazinha na ponta. Que quando eu fui comprar na fornecedora na época, eu falei assim, sério que isso funciona? Eu não acreditava que aquilo funcionava, né? Porque, assim, o negócio já é pra fora, né? Já é pro clitóris, não é pra... Que eu também tinha aquela visão, né? Penetração, né? Sexo é... Eu ficava assim, cara, será que isso funciona? O primeiro vibrador que eu tive era aquele. E, gente, aquilo me fez tão feliz. Eu vendi tanto aquilo no começo, que eu falo, cara, quem nunca usou, experimenta o mais básico, cara, que você vai abrir o seu caminho da sua vida. Então, já era a minha próxima pergunta. Exatamente. Quem tá querendo iniciar, assim, nos toys, por onde começar? Quem que você indica? Depende muito. Quando a pessoa vem perguntar pra mim, eu sempre pedir orientação, eu sempre faço algumas perguntas. Primeiro, quanto que você está disposta ou quanto que você pode investir. Segundo, qual é o tipo de estímulo que você mais gosta. Por isso que é muito importante a mulher se conhecer. Sim. Por quê? Existem mulheres que preferem estímulo no clitóris. Ponto. Isso aí acho que é a grande maioria, né? Existem mulheres que preferem penetração. E existem mulheres que preferem, eu gosto dos dois, eu só consigo ter orgasmo e eu quero os dois. Então, assim, através dessa... E a última pergunta que eu faço é, você tem algum problema com o modelo? Você tem alguma questão de você mora sozinha, você mora com seus pais, você mora com alguma pessoa que tem questionamentos em relação ao uso de vibradores, porque aí a gente vai direcionando tamanho, modelo, né? Legal. Então, assim, mas na maioria das vezes, a primeira compra é sempre um vibrador bullet. Sim. Né? Que é aquele formatinho que é pro estímulo de clitóris, que dificilmente a mulher não vai ter prazer utilizando aquele ali, né? E aí, se ela pode investir num pouquinho mais, vibradores recarregáveis, se não, vai a pilha. Então, assim, tenho muitas amigas que são donas de sex shop também, que elas abominam esses vibradores de golfinho, né? Sim. O famoso golfinho, que é a pilha. Por causa do material, eu falo, gente, eu jamais vou deixar de ter esse produto. Porque, às vezes, a mulher, ela só tem condições de comprar aquele ali. Sim. É a porta de entrada para prazeres maiores. Então, eu jamais, gente, se fosse eu, de repente, eu não teria condições. Ou eu ficaria com receio e não investiria. Sim. Então, eu sempre vou ter aquele ali. Eu já saí na rua distribuindo. Gente, foi um dia mais feliz da minha vida. Porque eu falava assim, cara, um dia eu ainda vou sair distribuindo vibrador na rua. Que delícia! Vou realizar meu sonho. Vai eu pro centro de Caxias City distribuir. Foi um dia muito feliz, assim. Me senti Conta pra extremamente... gente, como é que foi Fui pra isso? Caxias City... Fiz uma plaquinha, nada de R$2 ou presente misterioso, não. Foi assim, deu um sorriso e ganho um vibrinho. Foi maravilhoso. E assim, eu assim, vou fazer uma confissão aqui. Eu fui cagando de medo de ser flopada, assim, de ser... Mas as mulheres de longe já vinham com aquele sorrisão e me davam abraços. Teve uma senhora que pegou... Eu nem coloquei ela no vídeo, porque eu esqueci de perguntar, né? Eu fiz o vídeo, pedi autorização pra todos, mas essa, em específico, eu esqueci de perguntar. Gente, a mulher depois, ela me mandou mensagem, ela me agradeceu tanto, mas tanto, que... Gente, é muito satisfatório, Mas assim. peraí, conta pra gente essa história do início. Que Amiga, então, fui fazer mídia, né? Não foi assim, fui realizar meu sonho de distribuir vibrador. Aproveitou, fez ali um conteúdo, Claro. né? Fui pro centro de Caxias City com a plaquinha, né? Deu um sorriso e ganho um vibrinho. Fui andando, eu ia andando.
linda e bela, feliz, contente, será pimpom. Só você, né? Não, Elas também. Elas também. Fui feliz, contente, não falava nada, só... Falava, E aí elas davam um sorriso e eu já vinha com um golfinho. Gente, que delícia! Presente pra pra você. gente. Muito legal, muito legal. Presentinho, Que pá. delícia! Vou fazer de novo, tá? Ainda vou ver onde que eu Legal, vou. legal. Gente, sério, é muito legal porque eu recebo muitos depoimentos, né? Então é muito legal saindo dessa parte assim de sacanagem, porque muita gente pensa que é sacanagem. Mas assim, é muito bom saber que o meu trabalho muda a vida de mulheres. E de relacionamentos também, Claro, tá? Porque claro. mudou o meu. Mudou, porque eu lembro lá no começo que eu falei assim, meu relacionamento tava em crise. Agora existe um baby maletinha. Meu amorzinho, né? Que eu vou te falar, veio porque o vibrador ajuda, tá? Porque, gente, se você tem um negócio pra facilitar... Sim. Hoje em dia, então, com a criança... Mais Imagina, difícil, né? a gente vai transar, a gente vai fazer sexo, a mulher que ela acabou de parir... Gente, ela vem com aquele negócio na cabeça, a criança vai acordar, a criança não sei o que, não sei o que. Então, o vibrador é um facilitador, Carol, gente. essa é uma outra questão que eu queria trazer. Eu queria aproveitar esse gancho, né? Tem muitas questões que as pessoas trazem, né? De mulheres que são casadas, às vezes casadas há muito tempo, e aí perdem um pouco aquela coisa do tesão, né? Porque, assim, o tesão, aquela paixão, realmente é no começo do relacionamento. Não existe isso pra sempre. Normal, Não, né? não existe. Regina Navarro Lens e várias outras sexólogas e psicanalistas falam sobre isso. Ana Canosa. Como que é, né, essa questão de trazer o sexo de volta pós-gravidez, né? Ali naquele momento em que você ainda tá lactante, você é uma mulher que ainda tá, né, amamentando. A gente sabe que a prolactina derruba qualquer vontade. Demais. Né, Muito. Como que é isso, né? Uma mulher casada há muito tempo, com filho. Como é que o vibrador pode trazer de volta esse desejo? Olha, eu sou casada, eu nem sei, não vou falar quanto tempo não, porque eu vou ser bem sincera, eu não sei quanto tempo que eu sou casada, mas assim, acho que já tá quase beirando 20 anos. Nossa. É muito tempo de relacionamento. Várias crises, assim. E o filho, ele veio de surpresa. E veio no momento que, assim, a gente tava... entendeu? Então, a gente tinha se reerguido, né? Porque a gente tinha passado por uma fase bem complicada. E a gente tava se curtindo. Veio o filho. E a minha gravidez foi uma gravidez de risco, né? Então, assim... no começo não tinha restrição de ter relação sexual, mas tanto eu quanto ele, a gente tinha muito medo. Eu sou hipertensa, então a gente tinha muito medo. Essa questão, eu lembro que eu perguntei pra ele uma vez se ele tinha o medo de... Porque tem muitos homens também, né? Que durante a gravidez eles falam que tem medo de machucar o bebê. Eu perguntei pra ele, tu tem medo? Ele, não, isso não passa na minha cabeça, porque não sei se ele sabe que... Mas tem homens que durante... Tem um certo ou preocupação, tem homens que têm repulsa, mas enfim. Não machuca o bebê, mas a gente tinha essa questão assim, minha libido foi embora, foi zero. Isso durante a gravidez ou durante a gravidez? Não, depois da gravidez então, amiga. Gente, e assim, a minha gravidez foi extremamente preocupante. A gente tava focada assim, eu preciso manter a minha gestação. Todo médico que eu ia, eles falavam assim, a gente precisa manter essa gestação pelo menos até 28 semanas. Então, imagina se a gente tinha cabeça pra transar. Nossa, sem A preocupação era só ali no bebê, né? Assim, dá pra contar nos dedos de Às uma vezes mão. você, Assim, vontade zero. Sim. Isso aí... E, assim, foi incrível porque ele realmente foi um parceiraço nesse ponto. Depois do filho, tá aquela coisa, o filho nasceu, né? Aí você vai na consulta com o ginecologista, a obstetra fala, olha, 45 dias, né? Tem mulheres que falam assim, gente, eu juro pra você, bato palma pra essas mulheres que falam que não conseguiram aguardar o resguardo. Tem mulheres que falam que durante a gravidez, a libido, porque assim... Pra mim, essa não foi a realidade. Sim. E eu tenho um arsenal em casa. Mas não foi a minha realidade. Depois da gravidez, eu tive muita questão com o meu corpo. Porque muda completamente. E você, às vezes, não se reconhece, né? Aí vem Cara, um monte de... É muito louco. Eu passei pelo famoso baby blue, né? É uma fase... Porque, gente, imagina, é uma queda... O que é o baby bloom? Assim, baby blue é como se fosse uma depressão
pós-parto, mas não chega aqui, porque tem mulheres que a depressão é tão forte que elas criam repulsa do bebê, elas não querem... do bebê. Do bebê. Se Não isola do do marido. bebê, né? Tá. Depressão... Não, do marido, então, nem se fala. Se o bebê já entrou, imagina o marido. Mas tem mulheres que têm depressão fortíssimas. Entendi. O baby blue, ele, que é chamado, né? Ele é uma coisa mais... Não sei se o mais brando é uma forma de falar correta. Não é, porque não existe comparação em relação a isso. Mas, assim, a mulher, ela não se reconhece. É uma fase, assim, muito difícil, tá? Então, assim, a última coisa que passava pela minha cabeça é ter sexo, fazer sexo, né? Você fica muito voltada, assim, pro filho, né? Eu tinha muito essa preocupação, não sei se por conta da minha gestação ter sido de risco, tá? Eu já tinha tido um aborto anteriormente, anteriormente não, há muitos anos atrás. Eu já tinha passado por um processo de então aborto, tinha um trauma de perda. também, né? Então eu já tinha um trauma. Quando eu engravidei, não foi planejado, a gente não queria, a gente chegou à conclusão que a gente não queria ter filhos, mas eu engravidei. Então, o início da minha gravidez também foi um pouco, não vou dizer que foi difícil, mas assim, até a minha entrar foi um tudo susto, no lugar né? foi um susto. Que assim, em nenhum momento eu tive pensamentos assim, vou abortar, Sim. jamais. Mas assim, não foi fácil. É porque eu acho que porque tudo muda, né? E você tem que lidar com aquelas mudanças assim, eu e é tava muita com coisa. vários planos e de repente vira assim, Muita coisa me colocaram dentro de uma acontecendo. caixa, balançaram e jogaram pro alto. Recalculou a rota. Recalculei a que rota. Que é o tema do nosso próximo episódio. Exatamente. E você sabe que eu precisei recalcular a rota real. Recalculou. E assim, quando meu filho nasceu, eu queria muito meu filho. Assim, eu não tenho minha mãe comigo, então já tinha essa questão assim, cara... Sou eu e meu filho, apesar de, assim, eu ter meu pai, eu ter meu marido, que é um parceiraço. A mãe... Eu ter a minha sogra, que é... Nossa, minha sogra é muito foda, mas eu não tinha minha mãe. Então, assim, aí eu sério mesmo, eu me olhava no espelho, eu não me enxergava. Eu não me via real, assim, eu não me enxergava. Então, eu não pensava em sexo. Não pensava Não tinha nem mesmo. como, né? Não pensava. E eu não lembro exatamente, mas eu tive essa conversa com o meu esposo. Não lembro em que momento, mas nós tivemos essa conversa. E ele entendeu que tinha que ser no meu tempo. Entendeu? Infelizmente, nem todos os homens têm essa intenção. E pra mim era pior ainda, porque assim, eu tive afastamento do trabalho, que na época eu tava com a CLT, mas com a maleta eu não parei. E ainda tinha um turbilhão na minha cabeça. Eu ficava assim, caralho, como é que eu vou falar de sexo? Como é que eu vou falar para as mulheres se tocarem, se permitirem? Porque eu falo muito assim, tenha um momento só seu, se dê prazer, tira aquele tempinho só pra você, que é muito importante. Você é uma mulher foda, seja dona do seu prazer. E eu tava passando por um momento completamente oposto daquilo. De vez em quando ainda... Tem essas... Então, assim, pra mim é muito importante. O meu esposo, não é querendo falar não, tá? Mas, assim, ele é muito compreensivo nesse ponto. E eu vou dizer que os vibradores, eles me ajudam muito. Porque eu acredito que se não tivesse a ajuda, que nesse caso pra mim foi uma ajuda dos vibradores, eu não conseguiria relaxar ao ponto de voltar a ter prazer. Outra coisa também que eu tive muito, assim, no começo... É que quem amamenta, além de ter essa questão hormonal da prolactina, durante a relação sexual, o peito vaza. Sim. E vaza muito, porque tá muito relacionado ao hormônio, a ocitocina, né? Que tá relacionado ao orgasmo. Então, assim, eu sabia isso em algum momento. Eu sabia isso, mas estava meio que adormecido. Então, na hora que a gente estava ali, no dia que eu consegui ter uma relação, que eu consegui realmente me desligar, foi muito rápido, tá? As relações agora são rápidas, não é mais aquela coisa... Meu peito vazou, eu juro pra você, eu tô com ele há mais de 20 anos. Eu fiquei com vergonha. Nossa. E eu que eu não tenho pudor nenhum, eu que não tenho preocupação nem nunca tive, eu fiquei com vergonha do meu peito vazando. Ah, que loucura, né? É muito louco. Então, assim, eu acredito que pra muitas mulheres seja muito difícil ela voltar, porque o seu foco, a sua energia, tá toda voltada pro seu filho. Tem uma vida ali dependendo de você, Tem uma vida, né? gente. E assim, você tem que cuidar do filho, você tem que cuidar
da casa, que é a realidade da maioria das mulheres, né, do nosso sim. país. Você tem que cuidar da casa. Tem mulheres que trabalham fora e cuidam da casa, cuidam do filho. Então, gente... Cuida do marido. Cuida do marido. Não, nesse ponto aí nem se fala, né? Porque é um segundo filho, pelo amor de Deus, né? Então, você imagina a mulher ter vontade. Às vezes, pode acontecer uma mulher que tá... Ela tem até vontade, tá? Por algum momento vem os pensamentos intrusivos na mente dela. Mas é tanta logística, é tanta coisa que envolve aquele momento. E ela tá tão cansada. Chega no final do dia, ela tá tão cansada que ela até desiste. Que ela até desiste. Entendeu? Ela até mais quer... prático dormir. Porque assim, você falou muito da questão do início de namoro, né? Existem 2 tipos de desejo, né? Que é o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O desejo espontâneo é exatamente isso que a Lari falou. Que é o do início, né? Da paixão, que você só olha, você já sente... É aquela troca de mensagens, que você... vou mandar uma mensagem, vou tirar uma foto. Você só pensa na pessoa e tu já tá ali toda molhada, completamente excitada, e o homem também. E o desejo responsivo já é aquele mais longo, né, de relacionamento. Nem sempre é uma regra, mas assim, exemplificando, de relacionamentos mais longos, né? Que é aquela coisa assim, eu tenho, não vou hoje não, vou deixar pra amanhã. E o amanhã nunca chega. Eu não tô bem hoje, não sei o quê. Então, assim, o desejo responsivo, ele precisa de estímulos. Então, por mais que o marido fale, cara, eu ajudo muito, vou te falar, meu marido me ajuda pra caralho. Muito! E eu até hoje, na maioria das vezes, quando a gente tem a nossa relação, não sou eu que tomo a iniciativa. Não tem sido eu. Entendi. Entendeu? Porque eu tô ali, mas a minha cabeça tá a 1000. E não para, né? Você tá pensando em 80 coisas. Já tá pensando no dia seguinte, não tem que fazer. Estudos falam, assim, que a mulher, pra ela voltar pós-parto, pra ela voltar a se ver como mulher, às vezes demora até de 2 a 3 anos. Então, assim, tem homem que fica assim, acabou o resguardo. Cara, para de contar no dedo, 45 dias. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o meu foi meses depois. E assim, não foi legal. E até hoje, seu bebê tá com quantos anos? 1 ano e 3 meses. Não voltou o que era antes do bebê. E eu acho que nem vai voltar, assim. Acho que vai demorar Você bastante. vai ter que ver como é que vai mudar isso aí. Gente, porque eu vou te falar. E aí entra no caso da mulher gozar, né? A mulher ter aquela coisa assim, chegar ao orgasmo. Porque a gente sempre fala, né? A mulher, ela precisa estar com a mente relaxada. Tu tá ali levando a botada e tu tá pensando em várias coisas que tu tem que fazer. Tem a cartolina pra comprar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por mais que, assim, tem homens que são parceiros mesmo, né? Que é o verdadeiro parceiro. Não tô dizendo de homem que não chega junto, não. Que isso daí nem vem ao caso. Tem homem que realmente chega junto e eu recebo essas mensagens e falo assim, cara, eu não sei mais o que eu faço. Eu tô sempre ajudando minha mulher, mas, assim, eu tô sempre fazendo, eu tô sempre chegando junto, eu chego em casa, eu contribuo, mas ainda assim, eu hoje, se fosse antigamente, eu falaria assim, você realmente tá fazendo o suficiente. Hoje eu tenho outra visão, né? Do outro lado, que eu jamais imaginei ter, né? Eu jamais não passou pela minha cabeça que eu passaria por essa fase. Hoje, do outro lado, às vezes eu posso ter toda a ajuda do mundo. Eu não vou ter vontade. Não é o suficiente, né? Então, às vezes, você precisa ser estimulado. Então, eu falo assim, sabe aquela mensagem que você manda durante o dia? Aí, às vezes, manda mensagem, manda alguma coisa. É que é uma coisa que também se perde, né? Conforme o tempo vai passando, são coisas que vão se perdendo. Exatamente. De início de namoro, você tá querendo conquistar. É como se fosse uma reconquista, sabe? O início de um novo relacionamento. Você tem que realmente, assim, reconquistar aquela relação. Sim. E eu falo, uma coisa que funciona. Casais com filhos, principalmente bebês. Pega essa dica. Peguem essa dica. Marquem horário. Marquem dia. Um dia pra vocês, entendeu? Olha, uma vez por semana. Tipo, sexta-feira, 6 horas da noite. Mas a gente não tem... é só à tarde. A minha realidade hoje, assim, meu filho, ele dorme na nossa cama. Então, jamais tem relação com meu filho. Não existe isso. Então, assim, a gente tem o nosso momento, em algum momento do dia, à tarde, que tá só nós dois. Às vezes, a gente não tá nem com vontade, mas é a hora que tem. É igual início de namoro. Pega o vibrador, dá uma estimulada. Então, início de namoro, por que a frequência do sexo, quando você não mora com uma pessoa, é grande? Porque é aquele dia ali. Se você não fizer naquele dia ali, você não vai ter outro dia pra ter relação. Eu acho que também tem a coisa da saudade, né? Quando você não tá muito próximo, né? Exatamente, entendeu? E assim,
assim, namoro novo, né? As pessoas novas estão começando a namorar. É aquele dia que você tem que ter relação. Se não for naquele dia, não vai ser. Só daqui a uma semana. Entendeu? Ou vai saber, né? Quando você mora com a pessoa que eu falei, eu tô cansada, vamos deixar pra amanhã? Pode ser, mas assim, não deixa isso cair na rotina. Então, vão criando aquelas coisas que vocês sabem que vai estimulando, sabe? Mulheres, assim, pra mim, tem mulheres que eu falo assim, cara, você curte leitura, conto erótico? Lê, faz coisas que te façam estimular. Série, né? Às vezes Exatamente, faça coisas que vai despertar o desejo em você, né? Aquela energia. Minha libido. Libido nada mais é do que energia, né? Energia sexual, desejo sexual, né? E aí, o vibrador, sério, não é porque eu vendo, não. Mas o vibrador, ele ajuda muito. Ajuda, com certeza. Muito, muito, muito. Tem uma série que eu, assim, eu né, não sou mãe e tal, não fui casada, mas tem uma série que eu acho incrível, que é a Sex Life. Acho que ainda tem na Netflix. Já até segura pra Cara, e essa série, ela é muito foda, porque, assim, a primeira cena da série, eu vou dar um spoiler aqui pra quem não assistiu, porque ela começa com uma cena muito incrível de uma mulher e o cara, assim, o ator, ele é muito, muito gato, muito gostoso. Então, a mulher tá numa balada, o cara tá lá chupando o peito dela, aquela pegação de balada gostosa, aquela coisa toda, pá. Do nada, ela acorda, assim, na cama e é o bebezinho dela que tá mamando. Olha, isso é estranho também, tá? Mano, ela acorda e ela, tipo assim, bate na realidade que ela tá casada com 2 filhos e, tipo assim, a vida dela é maravilhosa, tá? Ela tem um marido lindo, o filho, a casa dela é incrível, a vida dela é incrível, mas ela quer sentir aquela adrenalina. Então ela... Que já se perdeu, né? Que dentro já de um se relacionamento. perdeu. Então, assim, é isso que você falou. Cara, não é porque você tá num casamento com um filho que você tem que parar de se sentir desejada, que você tem que parar de sentir adrenalina. Não é porque você tá casada ou que você casou, homens, que você vai parar de fazer safadeza, de fazer sacanagem, de falar uma putariazinha, de mandar um nude, sabe? Cara, continuem, sabe? Porque isso é o que eu entendo, né? Pelo que eu leio e pelo que eu vivo como uma mulher solteira. Cara, o que tem de gente casada que vem falar comigo, mulheres e homens, tá? Que falam, cara, tem uma pessoa que veio falar comigo uma vez, um homem casado, falou, eu sinto muita saudade de ser desejado. E eu falei, cara, mas a sua mulher te deseja. Ele, eu sei, ela me deseja, ela me ama, mas... sei lá, ela não me manda um nude, não fala uma sacanagem, não sei o quê, só aquela coisa... E ele faz com ela? É o que eu perguntei. Aí ele falou, eu mando, ela responde, nossa, que legal, eu já vejo isso em casa. Então, assim, gente, a sacanagem, ela continua depois do flerte, depois da conquista, depois do casamento. Eu acho que é importante também, né? Isso, precisa ser cultivado. Direcionando a nossa conversa já pro final, infelizmente, que eu tô amando essa nossa troca... A gente queria saber se você trouxe aí pra gente alguns exemplos de vibradores, né? A nossa maletinha, vamos conhecer. Trouxe a maletinha, trouxe alguns, olha. Tá todo mundo aqui louco pra saber. Vamos começar, eu vou vamos dar lá. Um gelzinho pra quem assim, eu tenho medo de aparecer com vibrador e saber a relação. Vamos começar com os géis, vocês vão experimentar. Esse aqui eu gosto muito, que é o gel de jambu, tá? Jambu! Dormência! A galera conhece muito aqui no Brasil, no Rio, por conta da cachaçinha de jambu, exatamente. Né? Jambu, ele é uma erva do norte do nosso país. Adoro. Que ele dá a sensação de dormência, de vibrar, né? Então, vamos experimentar. Esse é um gel para oral, mas ele também é um excitante. Lembra que o excitante, eles aumentam... Bota na língua. Eles aumentam o fluxo... Vem, gente. Pode vir. Eles aumentam o fluxo... Vai com força. Vai, galera. Eles aumentam o fluxo sanguíneo da região. Né? Deixando a região mais sensível. Eu gosto de Vem babalu. cá, amiga. Ai, que de delícia. chiclete. Esse é de chiclete. Vem, bota na língua. Vem. Gente, adoro dar vibration pra galera experimentar. Ai, gente, que delícia! Vem, pode vir, amigo. Bota na língua. Feliz, bota na linguinha, tá? Vocês vão sentir... Gente, que isso? Vocês vão sentir... Gente, a língua primeira fica coisa, vibrando. Primeira sensação que vai dar. Vai aumentar a salivação aqui do lado, porque ele ativa as glândulas salivares, né? Maior quantidade de saliva, o quê? Pra dar aquela chupadinha bem molhadinha, né? A cara dela, adoro. A cara dela. Dá aquela chupadinha pra ficar bem molhado e deslizando, né?
vocês vão começar a sentir, dar um leve Gente, que vai loucura. expandindo pra trás, né? Essa sensação vocês vão ter lá embaixo, né? Eu falo, o vibration é boca, pepeca, piroca e cozinha, tá? Você vai passar na parte externa, ele vai dar essa sensação de vibrar, meio que de esquentar. Por quê? Aumenta o fluxo sanguíneo ali, tanto da vulva, clitóris e pênis. Uhum. Consequentemente, você dá aquela Gente, eu tô excitadinha. salivando chocada. horrores. Ótimo, Eu tô aqui com a boca fechada, mas tipo num babá aqui. adoro, gente, muito bom. Muito Então, bom. assim, eu queria, não sei, quero alguma coisa pra ajudar, mas não quero um vibrador. Vibration, amiga, Gente, que gente. loucura. Produtos de qualidade. Eu vou porque querer um lembra- desse. Foco no foco, gente. Porque lembra que no começo eu experimentei muita coisa porcaria. Então, Você só já produtinho sabe. de qualidade. Gente, adorei. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu quero um vibrador, mas não quero aquela coisa que seja assim, bem, já chegou chegando. Batom. Aquele que você falou que esqueceu. Gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Eu saí correndo, fui correndo pra pegar, eu não passei batom. Né? Saí correndo pra cuidar de filho, a gente ainda vai viajar saindo daqui. Aí peguei um batom em cima, assim, lá no banheiro. Quando eu cheguei aqui, eu vi que não era o meu batom. Era o meu batom. Que Parou. muito Esse bom. aqui é um vibrador recarregável. Ele tem 10 modos de vibração. Ele vai mudando aqui do lado. Ele é para estímulo externo, pra gente estimular o nosso cli-cli, que é o nosso órgão do prazer, né? Maravilhoso, recarregável. Não vai ter o problema da Lara ali com a pilha. Não. Ele não vai acabar- Ou pode acabar a bateria. Dá não vai pra ficar- Não, tomar mas um aí vinho. é só carregar. Gente, pega um dia, bota tudo pra carregar. É. Ai, Bota aquelas Carol, tomadas eu de casa. quero, assim, uma coisinha bem leve, mas, assim, que seja mais, sabe, um nível mais avançado. Temos o Flex, que Como é um assim? vibrador, que ele é o famoso sugador, né? Sugador de clitóris, gente, é invenção. Olha ali, ela ali, ó. Sugador de clitóris é a maior invenção que o homem fez na vida, tá? Ele além de ser tá. sugador, ele vem nesse estojinho. Parece estojo de maquiagem. Parece estojinho, sabe de quem? Das 3 espiãs demais. Parece! Entendeu? Adoro! Ele vem no estojinho. Essa case aqui é onde carrega, né? Ele vem aqui. Ele é um sugador. Ele suga desse lado. Eu vou ligar. Mas ele também, ele é um vibro de penetração, tá? Ai, que Você delícia. pode usar. Você encaixa ele na vagina. E essa parte aqui fica sugando. no clitóris, entendeu? Eu só quero usar o sugador. Usa só o sugador. Eu quero usar pra penetrar. Usa pra penetrar. Eu quero usar só como estímulo. Você vem aqui, ó, estimula o cli-cli, feliz e contente. Também tem 10 modos de vibração. Vem nessa case aqui, ó, colocou aqui, ó, bota na bolsa. Ninguém não vai nem Ninguém saber o que diz. que é, ó. Exatamente, ninguém diz. Coisinhas super Se práticas. alguém perguntar, é fone de ouvido. Exatamente. Tá tudo certo. Não, amiga, é uma maquiagem. O homem isso. não sabe o que é maquiagem mesmo. Tem esse outro aqui que eu acho muito fofinho. Que é o nome de Lulis Fofes. O Lulis Fofes também, ele é sugador de um lado, né? Você conhece o sugador, né? Conheço. Anitta? Nossa, Você gente, conhece? pelo amor de Deus, sugador Alguém aqui não é uma conhece obrigação o sugador? feminina conhecer um Conhece, sugador. Né? E do outro lado, eu falo que ele parece muito aquelas coisinhas de fazer massagem no rosto. Sei. Só que ao invés do skincare, ele vai fazer o PP Care. Isso aqui, você vai encostar, ó. Essa partezinha aqui vibra. Essas outras aqui, esses tentáculos, ele vai girar. Então, você encaixa no seu cli-cli. Gente, isso aqui... Nossa, isso deve Tá. ser uma delícia, hein? Gente. É, cli-cli, mamilos, tá? Olha! Dá pra usar na piroca também, tá? Naquela partezinha assim do velgozinho da glande, assim, na cabeça. No Neno, conhece o Neno? O Neno é o... É, aquela caminhozinho de Cristo, né? No cu, né? Na piroca, então. O Neno, cu na piroca. É, isso aí. Gente, o Neno, Também não sabia que isso recarregável. Neno, eu chamo de Neno, né? Muito bom. Tem esse... Gente. Vou falar aqui. Vou falar mais de 2. Muito bom. Esse também é um... Gente, eu falo muito de sugador. Esse eu ouvi você falando. Amiga, isso aqui é a nova tecnologia, É 2 em tá? 1. Porque ele tem o movimento de tapping. Isso. Como Isso assim? O que é aqui isso? Vai São dando tapinhas. Nossa, isso é novo pra mim, eu não conhecia. É novo, amiga. Esse Eu não aprendi vi. com a maleta malagueta, minha Ó, filha. esse movimento aqui, ó, na vulva, gente, externo. Aquele... É, Uau. maravilhoso. Dá pra usar também. Todos os vibradores dá pra usar.
e na piroca também, tá? É piroca, posso falar bom, piroca, claro, né? pode falar. E aí, isso aqui eu falo muito porque dá pra usar aquela prática do Ed, né? Que é quando você tá atingindo o orgasmo, você dá uma paradinha pra poder intensificar. Ah, eu preciso disso. Então, você estimula, quando você tira, e aí vem com o sugador. Gente, isso aqui é maravilhoso, Uau. maravilhoso. Esse, ele é mais revolucionário, tá? Por quê? Ele, além de ser um sugador, ele é pra penetração, tá? Ele tem 3 motores independentes, tá? 3 motores. Como é que os caras querem competir com Não tem 3 como competir, motores? competição. Pelo E amor aí, de ó, Deus. você liga ele aqui, ó. Sugador. Ele vai vibrar. E ele vibra todo, tipo, vibra todo? Vibra todo. Uau! Olha Ele isso, faz gente. um movimento de vem cá. Porque ele vai estimular internamente, que é a parte Misericórdia. interna do Eu seu tô em clitóris. choque. Tô em choque. Gente. Maravilhoso, né? Pode pegar, amiga, que você perguntou Ai, se meu vibra Deus, eu vou todo. ficar nervosa. Fica nervosa, Larissa, não, olha aí. amiga. Larissa, fala isso Gente, aqui. vem cá. Vem cá. Vem cá. Muito cá. bom. Gente, Tô que chocada, poder! Carol. Ele tem 3 Poder. motores, não tem Ele como tem competir. 3 Não tem motores. como competir. Não com tem. 3 Cada motores. função são 9 modos diferentes, né? consigo nem desligar. Pra desligar, Não consigo nem pressiona desligar. e solta, né? Carol, o negócio aqui, ó. Dá. Meu Deus, ele tem vida Gente, eu tô própria. chocada. Ele Dá não quer tempo desligar. de Eu tô mostrar mais chocada. algum? Dá tempo, Tá. vamos lá. Ó. Esse aí eu tô Desligou. chocada. Gente, eu quero ver se você vai mostrar aquele que você usou no Alok. Tá aqui na minha mão. Ah! E eu quero que você mostre e conte a história. Ó, esse aqui é um vibrador de calcinha, tá? Que ele funciona através de um aplicativo. Peraí. Ele funciona através... O controle dele é através de aplicativo também. Quais são as funções dele? Você pode ligar, simplesmente ligar ele que ele vai vibrar. Você pode... Pelo aplicativo, você conecta junto com outra pessoa e ela pode controlar ele. Como de se ela tivesse qualquer- controle. de qualquer lugar do mundo. É extremamente seguro. Esse aplicativo aqui desse vibrador, ele é extremamente seguro. Ele tem senha, não tem como a pessoa invadir. Uma pessoa X entrar. Não tem como. Entendi. E aí Imagina um indiano vocês fazer conectam juntos e você tá aqui e o marido tá namorado, sei lá, tá trabalhando embarcado, né? Aham. Olha. Né? E aí vocês conectam juntos Mais longe, assim. de qualquer lugar do mundo. Uau. Tá? E vocês ainda podem, através do aplicativo, fazer chamada de vídeo. Olha. Tá. Esse vibrador, você coloca ele numa calcinha. Esse imã aqui, ele não pra vai segurar, deixar... né? ele não vai deixar prender. Uhum. E ele é um vibrador que o investimento é um pouco maior. E aí, quando começou essa questão, eu comprei vários, né? Só que por ele ter um preço um pouquinho maior, a saída dele diminui também. Uhum. Tava assim, quase zero. E eu ficava, cara, eu preciso vender isso. Preciso vender. E ele, pra mim, já é um produto caro, né? Meu lucro nele é pouquíssimo. Mas vale a pena porque ele realmente é de qualidade. E aí, eu fui fazer uma sessão de fotos pra maleta e levei ele. Na semana do Rock in Rio, acho que eram 2 dias. 2 dias depois ia ter o Rock in Rio. E eu tinha descoberto naquele dia que eu tinha ganhado o ingresso pra ir assistir o show do Alok, né? Aham. Meu esposo tem loja, tem bar, enfim. Ele ganhou lá do patrocinador. E na sessão de fotos eu falei pra minha amiga Bia, eu falei, cara, vou levar o vibrador no show do Alok, né? Por quê? Por que não? Além disso, ele também funciona através do som ambiente. Então você pode, no Tipo, ele vai aplicativo, pulsar conforme tá a conforme música. a vibração da música, Aham. do local. Porra, do Alok, Uau. esquece. E aí eu falei, caralho, show do Alok, eu preciso usar isso aqui no show do Alok. Só que aí, na mesma hora, veio assim, detector de metais, porque eu já tenho que ir com ele. É, E é um produto caro. Eu falei, eu não posso perder ele. não dá. Aí minha amiga, a Bia, ela tem um estúdio lá muito próximo ao Rock in Rio, ela falou assim, você vai botar esse vibrador na calcinha, você vai com ele, e se apitar, você vai me enviar, você vai tirar ele vai enfiar a mão, você vai tirar e vai me enviar pelo Uber Flash, não tem Aham. problema. Mas não deixa de ir com ele. E aí eu me arrumando, aí eu virei pro João, eu vou com ele, ele vai, vambora. E ele foi, acho que foi até o João que falou, Carol, se de repente apitar, você fala que é um piercing. Ótimo, Sim. né? Se Ótimo. o detector de metais pegar... Dio de cobre. Exatamente, né? Eu acho que foi o João. Falou, fala que é piercing.
Gente, passei pelo detective e foi a melhor experiência da minha vida. E nisso fizemos mídia, né? Porque tudo a gente tem que aproveitar. É isso que eu ia falar. Acessem o Exatamente. Instagram da Maleta Malagueta. Eu fiz o vídeo, né? E João lá gravando. E na hora lá, ele gravou a minha reação. Eu fiz esse vídeo viralizou. 2022, né? Acho. Eu vendi tanto isso aqui, gente. Esse em específico foi muito maneiro. Eu falei, cara, é muito bom isso, é muito Legal. Não, bom. mas isso aí, E são cara, clientes até hoje, tá? esse Muito é o consegui tipo mudar de- a cabeça dos amigos. Mas isso é o tipo de polêmica, Carol, que eu acho válida. Sim, assim, pra claro. gente, né, até legal pra gente fechar esse nosso bate-papo. Eu espero que você volte, porque eu acho que a gente Volto, tem ainda tem muitas assunto pra coisas pra caramba. falar. Mas eu acho que esse é o tipo de polêmica positiva. Eu vou levar como polêmica positiva. Porque os caras, eles precisam, de alguma forma, entender que, cara, tá tudo bem essa mulher querer sentir prazer, e que bom que ela tá procurando sentir prazer com você. Que bom que ela tá buscando formas de sentir prazer com você. Exatamente. E tá buscando alternativa, e tá buscando experiências. Já passou da hora, né? Do homem se Cara, desconstruir, E né? assim, que delícia, sabe? Então, assim, quando as mulheres estiverem buscando alternativas, sejam Colaborem. elas com vibro, sejam elas com outras formas. Cara, Regina Navarro Lins fala, né? Outras formas de Maravilhosa. amar. Cara, se abram para essas experiências, conversem. Nem tudo que elas propuserem, vocês são obrigados a aceitar, assim como nem tudo que vocês propuserem, elas são obrigadas a aceitar. Mas eu acho que a conversa é válida, né? Eu acho que a Ana Canosa fala o porquê não, né? A hashtag dela, porquê não, Exatamente. né? Como você falou, a mulher tá sempre muito cansada, porque a gente tá muito assoberbada de muitas questões. A gente tá lutando pelo nosso direito de existir há muitos anos, como eu comecei, né, esse podcast falando. A gente tá lutando pelo direito de ter prazer. Não tem nem 30 anos que o nosso órgão, que a única função dele, que é pelo prazer, ele foi descoberto, né? Foi, de fato, colocado ali pela medicina. Então, assim, nós estamos lutando pelo prazer, pelo direito de ter prazer. Então, cara... Tá fazendo mal a ninguém, gente. Não tá fazendo mal. Nós estamos lutando pelos nossos direitos. Vamos se unir a essa causa. Se você tem uma esposa, uma namorada, uma filha, uma sobrinha, uma prima, cara, vamos se juntar a essa questão. Porque os homens sempre tiveram direito de gozar, de sentir prazer e tá tudo bem, sabe? As mulheres é que não tiveram esse direito. Então, se abram para esse tipo de diálogo com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês querem ter com Conversar vocês. com a amiga, né? Já que às vezes você não tem uma liberdade em casa, como você tinha com a sua Sim. mãe. Tem gente que não tem, é uma realidade, acho que da maioria. Exatamente, Conversa com sua amiga. A gente tem feito muito isso, né? A gente tava até falando sobre isso. Vamos falar de sexo, vamos falar. Sem tabu, sem não sei o que, vamos falar. E é isso, fala com suas amigas, se tiver uma liberdade com sua irmã. Porque é isso, hoje em dia a gente tem que dar um soco nesse tabu e isso. acabar com ele. E conversar com as mulheres, né? Porque nem todas as mulheres sentem prazer do mesmo jeito. Exatamente, Né? exatamente. Então, tem mulher... Às vezes a sua mulher não sente prazer só com a penetração. Às vezes ela precisa de um outro estímulo. E é normal, tá? E sigam a Maleta Malagueta, Sigam. que Sigam olha... a Maleta Malagueta. Ela dá várias dicas Muito legal. muito boas. E assim, sexo, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto menos você faz, Menos você quer fazer. você vai sentir vontade de fazer. Então, assim, essa dica pros casais, né, pra fechar, assim, se estimulem, comecem, né? Não que você faça obrigada, né? Nada obrigado. No sexo vale tudo desde que seja consensual. Recíproco, né? E as pessoas... Isso. Mas assim, vai se estimulando que para essas mulheres assim, tá? Que recém-paridas, com bebê pequeno, com várias atribulações, eu falo por experiência própria, tá? Então, meu lugar de fala. Isso. Porque eu tenho um arsenal em casa e mesmo assim eu passei por essa fase assim, esse limbo, né? Vai se estimulando, faça coisas que te dê prazer e saiba como e aonde é o seu prazer e direcione, fale. Não veja problema nenhum falar. Vocês estão ali nus, né? Não tem intimidade maior do que isso. Então, conversem. Conversem com os seus parceiros, com as suas parceiras, né? Independente do tipo de relação que você tenha. É importante você falar com o seu parceiro sobre sexo.
Não tenha vergonha disso. Vocês vão ver como é que isso vai mudar completamente a vida de vocês. Maravilhosa. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E é isso. Fiquem aí ligados, porque vai ter muito mais aqui no nosso Um Ponto. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. gente. Tchau, Valeu. tchau.